Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo e suas aplicações em atuário. Nesta nona aula falaremos sobre máximos, mínimos e ponto cego. O livro de referência é o livro do Stuart, mas também pode-se tomar base como qualquer outro livro de cálculo, volume 2. Então vamos relembrar esses pontos, essas questões de máximos e mínimos lá das funções de uma variável. Então, quando a gente tinha funções de uma variável, para a gente encontrar pontos de máximo, mínimo e ou ponto de inflexão, nós seguíamos o seguinte procedimento. Nós primeiro encontramos os pontos críticos da função. Então, se a gente tem uma função f igual y igual a f de x, então a gente faz a derivada da função igual a zero e encontra quais são os valores de x que satisfaz essa equação, ou seja, f' de x igual a zero. Esses são os pontos críticos. Além disso, nós temos que observar os extremos do intervalo. Então, se for uma função definida dentro de um intervalo, nós temos que avaliar os extremos desses intervalos, ou seja, a fronteira do domínio. Nós temos que observar descontinuidades da função ou na derivada, se a função tem bico ou não. E além disso, uma análise do domínio, o que acontece na função dentro do domínio. Então, esses dois tópicos nos levam a encontrar os pontos críticos. Agora, se a função for uma função f de R em R, bem comportado, suficientemente bem comportado, basta o primeiro item. Bom, para análise dos pontos de máximo e mínimo da função, nós poderemos observar o teste da primeira derivada, que é saber se a função é crescente ou decrescente na vizinhança dos pontos críticos. Ou então fazer o teste da segunda derivada, que é pegar esses pontos críticos, esses do item 1, desse primeiro item aqui, substituir na segunda derivada. Então a gente faz a segunda derivada da função, pega os pontos críticos, substitui na segunda derivada. Se der um número maior do que zero é porque é ponto de mínimo, se for um número menor do que zero é porque é ponto de máximo. E para o ponto de inflexão, a gente analisa se a função muda de concavidade, que é conhecido como teste da concavidade. Como assim? Se a função muda o sinal da segunda derivada na vizinhança de um ponto que é suspeito a ser ponto de inflexão. Então, quem pode ser suspeito a ser ponto de inflexão? Os que zeram a segunda derivada, então são candidatos. Por quê? Porque se a gente quer avaliar se antes de x chapéu e depois de x chapéu a segunda derivada muda de sinal, então a referência é quando é igual a zero. Mas novamente isso é para os casos em que a função de R em R é bem comportada, contínua. Mas também a gente tem que observar as questões dos extremos, Então isso em questão de extremos de intervalo, questão de descontinuidades, e isto não é satisfeito. Isso não é satisfeito quando a gente tem essas questões de descontinuidades. O mesmo caso acontece com a primeira derivada, Nós não temos isso. Então, nós analisamos apenas a mudança de concavidade
que esse daqui é uma concavidade positiva, uma concavidade negativa, e se antes do ponto em questão, em análise, muda a concavidade. Então esse é o teste da concavidade. Quando a gente passar para duas funções, a ideia vai ser a mesma. É seguir essa mesma ideia aqui para duas ou mais variáveis. Tá? Então, pensando em funções de duas variáveis, quem vai ser os pontos críticos? Os que zeram a derivada. Então, se a gente tem uma função z igual f de x, y, nós queremos analisar quais são os pontos x, y que zera a primeira derivada. Mas a primeira derivada, quando a gente está em função de duas ou mais variáveis, nós temos que dizer a derivada com relação a quem. No caso de função de duas variáveis, nós podemos fazer a derivada com relação a x ou com relação a y. Então, nós temos que fazer as duas, resolver as duas equações. Nós temos que fazer a derivada com relação a x igual a zero e também temos que derivar com relação a y igual a zero. Mas a ideia é a mesma lá do cálculo 1, ou cálculo função de uma variável, com funções de uma variável. Ou seja, zerar a primeira derivada. Agora pode ser com duas ou duas variáveis, então com relação a x ou com relação a y, que nós vamos zerar a derivada da função. E a questão de se a função não for bem computada, né? se tiver pontos de descontinuidades, ou se tiver a função dentro de um intervalo, de um domínio fechado, está de R2, qualquer ponto do R2, ou seja, nós precisamos fazer a mesma análise lá de função de uma variável. Então, ver os extremos do intervalo, os extremos do domínio, no caso aqui, extremos do domínio, ou seja, quem são os extremos do domínio? Fronteira, né? Então, nós temos que analisar na fronteira, descontinuidades, igual anteriormente. E obtidos os pontos críticos aqui pelo primeiro item, lá na função de uma variável, o que a gente fazia? Teste da segunda derivada. Então, é substituir os pontos críticos na segunda derivada. Tá. Mas quais derivadas? Então, ainda é substituir na segunda derivada. Sim, vamos substituir na segunda derivada os pontos críticos. Mas qual derivada? Agora nós podemos ter 4 derivadas possíveis, sendo que essas duas aqui, uma é igual à outra. Então, nós temos 4 derivadas possíveis, sendo uma igual à outra, então 3 derivadas. Então, substituir aonde? Bom, nisso nós temos a matriz hessiana, que organiza essas derivadas e nos fornece teoria suficiente para analisar esses pontos de máximo, mínimo ou pontos de inflexão, que nesse caso é ponto cero. Ou seja, pontos que não são nem máximo nem mínimo. Esta matriz, a matriz hessiana, ela é composta das derivadas. Então, a derivada, segunda derivada, primeiro com relação a x, depois com relação a x, primeiro com relação a x, depois com relação a y, e na linha de baixo, y, depois com relação a x, e as derivadas ambas com relação a y. Então, essa é a matriz hessiana, que ela organiza essa informação das segundas derivadas, né? Então, das 4 derivadas possíveis, né? Quando a gente faz a segunda derivada. E a teoria que vai analisar se é ponto de máximo ou mínimo vai ser o determinante desta matriz aplicado no ponto crítico em análise. Então,
encontrar as segundas derivadas, substituir o ponto em análise nas segundas derivadas, monta a matriz hessiana, encontra-se o determinante da matriz hessiana, e aí teremos condições de analisar se é máximo ou mínimo ou ponto certo. Aí esse daqui é um determinante de uma matriz 2 por 2, então multiplica as diagonais, então a diagonal principal multiplica a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então ficaria f de x vezes f de y menos f de xy ao quadrado. Porque o f de xy é igual a f de yx. Então ficaria assim. Bom, mas como que é essa análise? Antes de apresentar o resultado, a definição que nos permite o teste da segunda derivada, a saber se é ponto máximo ou ponto célula, vamos a 3 exemplos aqui. Então vamos considerar este exemplo, função de duas variáveis, x² mais y². Essa função, o gráfico dela, ela é um paraboloide elíptico Aí o esboço desse gráfico parece uma cumbuquinha aqui, uma cumbuca aqui. Então, este é o gráfico aqui em z igual a 1, nós temos uma circunferência de raio 1. E aqui x, y, z. Então esse é o esboço da superfície que está por trás dessa função. Esse daqui é z igual a x² mais y², nos fornece um paraboloide elíptico. Bom, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer para encontrar o ponto mínimo? Ou o ponto máximo? Bom, pelo esboço, a gente sabe que aqui é um ponto de mínimo, no 0, 0 e z0. Aqui é um ponto de mínimo. Então, vamos ver como que a gente encontra esse ponto de mínimo aqui. Vamos fazer o procedimento anterior descrito, que é o quê? Bom, fazer o f de x, a derivada da função com relação a x, que vai dar 2x, e a derivada com relação a y, que é 2y. Para encontrar os pontos críticos, o que nós temos que fazer? Zerar a derivada. Então vai ficar 2x igual a 0, 2y igual a 0. Então aqui nós temos x igual a 0, y igual a 0. Então o único ponto crítico aqui é o ponto 0, 0. Então o ponto 0, 0 é o nosso ponto crítico. Então depois nós temos que fazer o teste da segunda derivada. Para fazer o teste da segunda derivada, nós vamos precisar do f xx, que vai dar 2, fx depois com relação a y, que é 0, f
y depois com relação a x, que é 0, que é igual ao anterior, e o f y, que vai dar 2. Então, quem que é a matriz hessiana? A matriz hessiana, independente de valor de x e y, ela vai ser 2002. Então, a matriz hessiana, nesse caso, não vai depender de x e de y. Coincidência nesse caso. Então, é o fxx, que é 2002. Bom, mas no teste da segunda derivada, o que nós temos que fazer no teste da segunda derivada? Está dizendo, o teste da segunda derivada envolve o determinante dessa matriz hessiana. Então, o que nós temos que fazer? Pegar o ponto crítico, né? Substituir o ponto crítico, vai estar substituído nas derivadas e encontrar o determinante. Nesse caso, nós não temos x e y para substituir aqui. Então, o ponto crítico zero, zero, né? Nós não temos o valor x e y para substituir na matriz hessiana, ou seja, ela só tem valores constantes. Então, quando a gente fizer o determinante avaliado no ponto crítico 0, 0, aqui é matriz, aqui é matriz. Quando a gente montar, substituir o ponto crítico aqui na matriz hessiana, não vai alterar, porque é tudo constante. Então, aqui é 2, 0, 0, 2. E agora nós multiplicamos. Então, 4 menos 0, então deu 4. Então, isso daqui deu um determinante positivo. Então, vamos guardar essa informação. Então, esse daqui é um ponto de mínimo. Aconteceu que aqui o determinante é negativo. E nesse caso, nós temos essa matriz hessiana avaliado no ponto 0, 0. Então, aqui é o determinante da matriz hessiana avaliado no ponto crítico 0, 0. Vamos para o segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, também é um paraboloide elíptico, é o mesmo, com a diferença de que agora ele está com a concavidade para baixo. Então, esse paraboloide elíptico, ele está da seguinte forma. Aqui em Z menos 1, nós temos uma circunferência de raio 1. E aqui no ponto 0, 0 nós temos um ponto de massa. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então, esse daqui é a superfície Z igual a x
menos x quadrado menos y quadrado, que é um paraboloide elíptico com concavidade para baixo. O que nós temos que fazer? Vamos fazer esse mesmo procedimento aqui. Fazer a primeira derivada com relação a x, agora vai dar menos 2x. Depois, a derivada com relação a y, menos 2y. E aí nós vamos para o cálculo do ponto crítico. Então, o que nós temos que fazer? Menos 2x igual a 0, menos 2y igual a 0. Isso vai implicar no ponto crítico 0, 0, o único ponto crítico. Agora nós temos que avaliar esse ponto crítico, né? Então nós temos que calcular o determinante da matriz esse ano. Então, aqui a gente faz as segundas derivadas, x menos 2, xy 0, fyx 0, fyy menos 2. Então, aí nós vamos ter a matriz esse ano sendo uma H de x, y, ainda não substituindo o ponto crítico, né, montado pelos resultados das derivadas, que aqui também deu constante, os valores, menos 2, 0, 0, menos 2. Ao substituir o ponto crítico, né, então a gente só tem um ponto crítico. Se a gente tivesse 3 pontos críticos, cada ponto crítico a gente ia ter que substituir aqui na matriz esse ano e calcular o determinante, mas aqui nós só temos um ponto crítico, então a gente só tem um cálculo de determinante. Aqui é a notação de matriz, e agora aqui embaixo é a notação de determinante. Substituindo 0, x0 e y0 na matriz esse ano, bom, ela não muda porque ela não depende de x e y, deu valores só constantes, mas se dependesse de x e y, teríamos que substituir, e aí a matriz ia mudar seus valores aqui. Mas nesse caso não muda, então nós temos que calcular o determinante dessa matriz, e o determinante dessa matriz vai ser 4 menos 0, então aqui é 4, e deu um determinante maior que 0. Bom, nesses dois exemplos, então esse é um primeiro exemplo. O determinante deu maior que 0 e nós estamos avaliando este ponto de mínimo. No segundo exemplo, o determinante deu maior que 0 e estamos analisando este ponto de máximo. Bom, em ambos o determinante deu maior do que 0. No entanto, nós temos uma diferença entre eles, porque um é ponto de máximo, outro é ponto de mínimo. No caso do ponto de máximo, se a gente observar no primeiro valor aqui da matriz hessiana, quando substituímos o ponto crítico 0, 0, é positivo. Enquanto que no segundo exemplo, em que nós temos um ponto de máximo, o fxx avaliado no ponto crítico
deu menor do que zero. E isso é um padrão que vale para qualquer análise de função. Ou seja, isso faz parte do teste da segunda derivada. Quando a gente substitui o valor do ponto crítico no determinante da matriz hessiana e deu um número maior do que zero, isso significa que este ponto vai ser ou de máximo ou de mínimo. E quando nós observarmos o elemento H11, né? Ou seja, o fxx avaliado no ponto crítico, nós conseguimos distinguir se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Se for um fxx maior do que zero, que é no primeiro caso, vai ser ponto de mínimo. Local. Se for negativo, vai ser ponto de máximo local. Bom, mas o que acontece quando eu substituo um ponto crítico na matriz hessiana e o determinante é negativo? Então vamos aqui para o terceiro caso. Em que a a estrutura é muito semelhante que as anteriores, nós estamos só trocando o sinal. Então no primeiro exemplo, nós tínhamos x² mais y². No segundo exemplo, nós temos menos x² menos y². E agora no terceiro exemplo, nós vamos ter sinais trocados, menos x² mais y², e também poderia fazer análise para mais x² menos y², que vai cair caso semelhante a esse que nós vamos fazer. Então, o esboço desse gráfico, essa superfície é um paraboloide hiperbólico. Então, o esboço dessa função seria algo mais ou menos assim. Como esboçar esses gráficos? Isso dentro dos cursos de cálculo, do curso de Ciências Atuariais da Unifesp, é visto lá no cálculo 3. Tá? Enfim, o esboço desse gráfico é um paraboloide elíptico. Paraboloide hiperbólico, o famoso gráfico de Seba. Então, aqui nós temos, vou fazer o esboço. Então, aqui nós temos parábola, aqui nós temos hipérbole, essa hipérbole, o segundo ramo está aqui do outro lado. E aqui também nós temos parábola e aqui nós temos hipérboles.
alguma coisa assim. Então esse é o esboço do paraboloide hiperbólico. Ou também parecido aí com formato de uma batata chips conhecida e famosa. Bom, vamos seguir os mesmos passos. Este ponto aqui também vai ser um ponto crítico. Então vamos ver isso. Então nós temos aqui, vamos derivar com relação a x menos 2x. Derivar com relação a y, 2y. E agora vamos igualar a zero. Então nós temos menos 2x igual a zero, 2y igual a zero. Isso vai implicar em só um único ponto crítico no 0, 0. E agora vamos para o teste da segunda derivada. Então vamos fazer a segunda derivada, menos 2, fxy0, fyx0 e fyy2. E aí então vamos para a matriz hessiana. Que a matriz é montada com as derivadas, com as segundas, derivadas. Então, menos 2, 0, 0, 2. E agora a gente avalia no ponto crítico, né? Então, o ponto crítico, nos pontos críticos, no caso aqui a gente só tem um ponto crítico. Se tivesse 3 pontos críticos, nós teríamos que fazer essa análise da matriz do determinante da matriz hessiana para cada ponto crítico. E esse determinante deu menos 4, que é menor do que zero. Quando esse determinante dá menor do que zero, este ponto crítico é um ponto cego. Tá? Então, nós temos a seguinte situação. Ponto crítico, a função de duas variáveis. Então, vai derivar com relação a x com relação a y igual a zero. Encontrou os pontos críticos? Isso daqui é que está dentro do domínio, né? E não tem nenhum problema com extremos do domínio, descontinuidade. Então aqui são os pontos críticos dentro do domínio e da parte que a função é comportada. Encontrou esses pontos críticos? Então vamos supor que x0 e y0 é um ponto crítico. Então o que nós vamos fazer? Encontrar o determinante da matriz hessiana aplicado no ponto crítico. Então aqui já está a conta. O determinante aplicado no ponto crítico x0 e y0 é igual à segunda derivada com relação a x aplicado no ponto vezes a segunda derivada do y com relação aplicado no ponto menos a derivada de f com relação a x depois com relação a y ao quadrado, porque ela aparece multiplicada ali. A fxy com a fyx e as duas são iguais. Feita essa conta, pode acontecer duas situações com relação ao determinante. Se o determinante for maior do que zero, aí temos que avaliar
sabemos que é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Se o determinante menor do que zero, quer dizer que é um ponto cero. Tá? Então, se for maior do que zero, é ponto de máximo ou mínimo. Se for menor do que zero, ponto cero. Agora, sendo determinante maior do que zero, ou seja, sendo ou ponto de máximo ou ponto de mínimo, como conseguimos distinguir se é um ponto máximo ou um ponto mínimo? Com relação a fxx, aplicado no ponto crítico. Se for maior do que zero, é porque é um mínimo local. Se for menor do que zero, é porque é um máximo local. Então, nós temos aqui então, na segunda parte, vamos ver os exemplos. Vamos ver mais